Gente, tia Cris na área, como eu prometi pra vocês, vamos lá pro intensivão Enem, semana decisiva aí pra vocês com os conteúdos selecionados e mais importantes, sempre citados na prova do Enem. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o que é razão, o que é proporção e o que é escala. Eu observei as provas de 2021, 22, 23, de 2020 também, de anos anteriores também, tá? Observei muitas provas e é bem recorrente esse estudo das razões, as proporções e a escala. Especialmente a escala, gente. Ó, de 2021 para 2023 caiu todo o ano. Então, não seja besta de não estudar a escala, vai que cai de novo esse ano, né? Tomara que eles mantenham essa regularidade, tá certo? Mas é necessariamente um conteúdo de sétimo ano, tá? Vocês aprendem lá no sétimo ano que é uma razão, que é uma proporção, tá bom? E esse assunto é bem interessante falar sobre ele porque ele pode cair de diversas formas. Essa ideia de razão, ela ocorre ali na probabilidade, no uso das estatísticas, das medidas de tendência, ali na parte de geometria também, a questão ela pode querer relacionar a área de uma figura com a área de outra figura, tá certo? Então é um assunto muito importante, por isso que eu estou conversando com ele, tá bom? Então vamos voltar aqui, vamos começar com esse material que eu preparei para vocês. E eu também vou disponibilizar esse material no Drive. Então se você está querendo acompanhar essa aula aí com o seu celular e tudo mais, é só baixar o arquivo que vai estar aqui no Drive, que eu vou colocar aqui no link do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Aula de número um, razão, proporção e escala. E é importante que vocês entendam a definição de cada uma dessas coisas. Não adianta eu falar aqui de escala, de proporção, se vocês não sabem o que é cada uma delas. Então vamos primeiro aqui para a explicação de cada um desses tópicos e resolver algumas questões também, tá bom? Vejam só, visão é uma comparação. Você vai estar fazendo ali uma relação entre uma grandeza e outra. Quando eu faço uma relação entre a altura de uma pessoa e a altura de outra pessoa, ou quando eu relaciono o número de meninos com o número de meninas, certa a quantidade de pães que eu comprei, a quantidade de alimentos que eu comprei, enfim. São diversas situações que a gente pode utilizar essa ideia de razão. Lembra, razão é sempre uma comparação, uma relação entre uma grandeza e outra, tá bom? Então vamos aqui para a definição que eu coloquei. Razão é uma comparação entre duas grandezas, expressando quantas vezes uma é maior ou menor que a outra. Então, como eu falei, pode também relacionar com o número de meninos e de meninas, como eu disse antes, a questão de idades, né? A idade do irmão com a idade da irmã, a idade do pai com a idade do filho, enfim. Tudo que tiver relacionado com uma comparação é uma razão. E olha, ela é usada para mostrar proporções. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é essa ideia de proporção. E pode ser representada de diferentes maneiras, como uma fração, uma divisão. Uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos é o seguinte: a representação de uma razão é sempre uma fração. Mas não confundam, nem sempre uma fração vai ser uma razão. Ela tem que estar num contexto, ela tem que estar aqui numa situação de comparação, tá certo? E o que que acontece? A razão, como é que ela é representada? Toda razão, gente, ela é representada dessa forma. A sobre B com B diferente de zero. Porque não existe divisão com denominador zero, certo? Então, o que que acontece? Que sempre vai ser nessa estrutura? Sempre. Por isso que eu coloquei bem aqui, ó. Ela pode se apresentar como uma fração, como uma divisão, ou com um símbolo de dois pontos. O que é que isso significa? Tá um pouco aqui abaixo, ó. Com a fração A sobre B. Divisão, ó, aparece aquele símbolo da divisão que vocês conhecem. Ou anotação com dois pontos, aí são esses dois pontinhos aqui que também representam a divisão. Então ela pode aparecer de três formas diferentes. Indica a mesma coisa. É só a escrita que é diferente, tá certo? E, gente, razão é um termo muito importante porque ele está relacionado com diversos outros conteúdos, como eu já falei para vocês. E aí é muito interessante a gente entender como é que ele é representado. Por quê? Porque vai ajudar muito você durante a prova, tá? O Enem, ele quer trabalhar o seu raciocínio, ele quer trabalhar a sua ideia lógica sobre alguma coisa, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um exemplo qualquer para a gente ver como é que seria a construção da razão como um todo. Por exemplo, eu estou numa turma de terceiro ano
E nessa turma existem 25 meninas, só um exemplo, tá? E existem 20 meninos. Eu quero saber aqui a razão entre o número de meninas. Eu falei primeiro quem? Meninas e o número de meninos. Ou seja, nós vamos ter uma relação de que tipo? Vamos ter uma razão de que tipo? Primeiro, eu falei o número de meninas. Quantas meninas nós temos? 25. Sobre, olha, tá vendo aqui? Número de meninos. Quantos meninos nós temos? 20, tá? Então, tá aí a forma como você constrói uma razão, tá bom? No caso, a ordem aqui é interessante. Primeiro eu falei menina, depois eu falei menino. Só que tem um probleminha também. Na razão, no Enem, necessariamente falando, ele vai cobrar da forma mais simplificada possível. Então, você tem que simplificar a razão, até tornar ela uma fração irredutível. Então, eu posso dividir aqui essa razão por 5. Lembrando que simplificar consiste em quê? Você dividir essas partes por um mesmo número. Eu não poderia estar dividindo o primeiro por 5 e o segundo por 4, não. Tem que ser o mesmo número para os dois, tá bom? Aí, 25 dividido por 5 é 5 e 20 dividido por 5 é 4. Ou seja, a razão entre o número de meninas e o número de meninos dessa turma do terceiro ano é 5/4, tá certo? Então vamos aqui a uma questão do Enem de 2020, que cobra bem direitinho, gente, essa ideia de razão. Vejam que o Enem, ele tem questões bem contextualizadas, né, bem longas e tudo mais. Uma dica que eu dou para vocês aqui na área da matemática é vão logo na pergunta, saber o que é que a questão tá te informando ali, porque às vezes nem precisa ler o texto, tá bom? E se tratando do Enem, tempo é valioso. Vai ver que chega no final da prova, você não consiga nem terminar a prova e saia marcando gabarito na doida, tá bom? Então o que que acontece? Vamos olhar aqui primeiramente para a pergunta dessa questão. Razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus. Olha só, gente, a questão já te disse o que é que ela quer. Ela quer a razão entre o número de assentos vendidos e o total de assentos desse ônibus. Vamos só dar uma breve lida aqui no texto para a gente entender qual é o contexto. Também não vai vacilar nesse sentido. O que é que tá falando no texto? Você tem que entender o que é que tá sendo. Quando eu peço para você ler logo a pergunta da questão, é para você já ir sabendo o que é que você tem que procurar no texto. Quais são as informações que você tem que procurar? Nesse caso aqui, ó, a razão entre o número de assentos, eu já tenho que procurar quantos assentos desse ônibus já foram vendidos. Ou então eu tenho que procurar a quantidade total de assentos, tá? E olha, uma coisa bem interessante que eu gosto de falar sobre o Enem é que ele trabalha, vamos falar aqui do português, né? Com uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Nesse caso, é uma linguagem mista. Ele está utilizando aqui um texto como uma base e está te dando uma figura. Então é muito importante que você saiba analisar as duas informações, tá certo? Então vamos aqui. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Olha que interessante. Grifem as informações da questão. Olha, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Então, tu vai olhar aqui para a imagem do ônibus e tu já vai entender que todos esses pontos mais escuros já são os assentos vendidos desse ônibus. Diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. Então, já tudo que eu preciso para responder essa questão, eu já sei. Eu já tenho. Mas vamos dar continuidade aqui. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e, ó, a chave aqui. Razão é uma comparação e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade e alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos assentos ainda disponíveis em um determinado instante. Então, gente, na verdade não precisa nem eu ler tudo isso daqui para saber que eu tenho que fazer aqui, tá? Mas é importante que eu tô aqui
trazendo esse vídeo e eu vou explicar passo a passo como é que se dá a construção da solução dessas questões. Então, tenha paciência, realmente assista esse vídeo e entenda um pouquinho mais sobre essas explicações. Caso você tenha alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou te responder lá, tá bom? Então vejam só, a questão que é a razão entre quem? O número de assentos já vendidos e o total de assentos deste ônibus. Olha aí, ó. Primeiro vê o número de assentos, depois a quantidade total de assentos. Quantos assentos já foram vendidos, levando em conta que para diferenciar são os assentos mais escuros? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 assentos já foram vendidos. 16 sobre qual a quantidade total de assentos? Precisa contar todos? Não precisa, porque o próprio ônibus já tem a numeração. E a gente vê que o último número é quem? 42. Então, a resposta dessa questão é 16 sobre 42. E olha que legal, essa questão, que bom, né, que ele não pediu isso. Ele não precisou simplificar, né? Então, essa questão já trabalha aí, você consegue identificar quem são os assentos vendidos e o total e já acaba aí. Então, você não precisa simplificar essa questão. Então, top, tá? Então, Enem 2020 caiu uma questão desse jeito. Se Deus quiser, vai cair uma desse jeito também para vocês agora em 2024. Então, gente, eu tô muito. tô com vergonha. Vai, se você chegou até aqui, é porque você está interessado, então não vai perder os conteúdos. Tá certo, vai. Então, assim, gente, se você realmente tá afim de aprender esses conteúdos que são mais citados no Enem, se inscreve no canal, que todo dia eu vou estar postando aqui até o fim da semana. E posteriormente, quem sabe, para a UES também, dicas e resoluções de questões sobre os conteúdos que eu estou preparando para vocês. Um abraço e bons estudos!